Aconteceu comigo. É isso mesmo. Aconteceu comigo. Se você quer saber o que é, permanece comigo aqui. Eu tenho uma palavra de Deus que vai marcar a sua vida. Aconteceu comigo. Essa é uma expressão mais poderosa que nós podemos falar em toda a nossa vida. Aconteceu comigo. Quando nós usamos essa expressão, nós estamos dizendo que saímos do campo da teoria e entramos no campo da prática. Nós experimentamos, nós experienciamos algo, nós vivemos na nossa vida uma realidade que até então era uma teoria, era um conto, mas agora materializou. Agora nós experimentamos na nossa vida aquilo que até então era só uma promessa, mas agora nós sentimos, agora nós pegamos, agora nós experimentamos. Quando eu olho para o cristianismo, eu entendo que o cristianismo ele é mais do que uma religião fria, distante. O cristianismo é um convite para um relacionamento. O Deus que nós cremos, ele nos convida para se relacionar. Ele não é frio, ele não é impessoal, ele não é distante, pelo contrário. O Deus que nós cremos e que nós servimos, o Deus da Bíblia, é um Deus que nos convida para um relacionamento constantemente. Desde o Éden até o Apocalipse, o convite de Deus é para que o homem possa se relacionar com ele. E quanto mais nos relacionamos com Deus, mais o conhecemos. E quanto mais o conhecemos, mais experiências temos, mais somos marcados por esse Deus tão maravilhoso. E eu queria compartilhar isso com você sobre esse convite do cristianismo para nos relacionarmos com ele, para termos uma experiência de fato e de verdade, para permitir que aquilo que está escrito nas páginas da Bíblia salte diante dos nossos olhos e que possamos ter a mesma experiência que todos esses homens aqui descritos na Bíblia tiveram. Quando eu leio, por exemplo, a primeira carta do apóstolo João, ele diz ali na sua primeira carta, no versículo 1, ele diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Você sabe que quando João escreve as suas 3 últimas cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, a ideia dele é combater uma filosofia que estava em um crescimento muito grande naquela época, que é o gnosticismo. Gnosticismo vem de uma palavra gnosis, que significa conhecimento. E uma das ênfases dessa filosofia era dizer que a matéria era má, a carne era má. Então, a carne de nada se aproveita. A libertação de uma pessoa vinha no momento da sua morte, porque uma vez que a pessoa morria, então a sua alma ela estava livre dessa carne, dessa matéria que é má. Então, uma vez que eles chegavam a essa conclusão dizendo que a matéria era má e Deus é bom, então Deus não encarnou. Porque como pode um Deus, sendo bom, entrar dentro de uma matéria que é má? João, quando combate essa filosofia contra a encarnação de Cristo, ele está combatendo o gnosticismo, que estava em uma crescente muito grande no seu tempo. Porque se Deus não encarnou, se Jesus não encarnou, então não teve morte na cruz. Se não teve morte na cruz, então não teve ressurreição. E uma vez que não teve ressurreição, o apóstolo Paulo diz que a nossa fé ela é vã. João está combatendo então uma filosofia que diz que Deus não encarnou. É uma teoria, não é uma prática, é apenas uma ideia. Aí João vai contrapor essa ideia com outra teoria? Não, ele vai contrapor essa ideia com uma prática, com uma conduta, com uma experiência. Em outras palavras, nesse texto que nós estamos dizendo, João disse: aconteceu comigo. João está dizendo: olha, como vocês estão dizendo que ele não encarnou? Como vocês estão dizendo que o Cristo não veio em carne, não tabernaculou, uma vez que as minhas mãos apalparam o verbo da vida, uma vez que eu inclinei a minha cabeça, eu ouvi o batimento cardíaco do Mestre, uma vez que os meus olhos viram? João está dizendo: olha, como que essa teoria, como que essa filosofia pode roubar de mim a experiência? Eu experienciei, eu provei, eu toquei e de fato Cristo encarnou. Os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram e as minhas mãos apalparam
param o verbo da vida. João está dizendo, olha, essa teoria é fraca. Por mais que eu não tenha argumento filosófico para combater, eu tenho uma experiência. Quem é que vai roubar da minha vida? Quem é que vai roubar da minha mente o dia em que ele me tocou? O dia em que eu toquei nele? O dia em que eu inclinei a minha cabeça no seu peito? Eu não conheço a Deus de ouvir falar. Eu não conheço a Deus da experiência dos outros ou de filosofias alheias. Eu conheço a Deus de ter experiência. Eu conheço a Deus de ouvi-lo, de ser tocado, de ser ministrado, ou seja, aconteceu comigo. Esse é o convite do Evangelho para mim e para você. É de não levarmos um evangelho frio, morno. O convite do evangelho não é isso. O convite do evangelho é uma experiência radical. O convite do evangelho é para um Deus relacional que quer derramar coisas tão poderosas sobre nós. E esse relacionamento e essa vida, uma vez que nós derramamos a nossa vida diante de Deus, é inconcebível, é impossível não ser marcado, não ser tocado, uma vez que nós temos esse peso dizendo, aconteceu comigo, eu o conheci, eu o experimentei, ele nos marca. E essa experiência com Ele, e esse contato, esse relacionamento vai nos marcar, e isso vai ser um canal de bênção para as pessoas que caminham conosco. Eu me lembro bem do texto de Lucas, capítulo 24, quando Jesus ressuscita. A Bíblia diz que os 2 discípulos estavam voltando para Emaús, entristecidos, decepcionados, porque agora aqueles que ele criam estava morto, pendurado no madeiro. Essa era a última imagem que eles tinham de Jesus, um Jesus fracassado, um Jesus pendurado no madeiro. E o texto diz que de repente Jesus se aproxima e começa a conversar com eles pelo caminho, e eles vomitam a decepção deles diante de Jesus, dizendo, olha, nós pensávamos que fosse ele que iria redimir Israel. Quem pensava não pensa mais, nós estamos frustrados. E o texto diz que os olhos deles estavam como que fechados, e Jesus começa a partilhar da palavra. De repente eles chegam no momento, no lugar onde eles precisavam entrar, e Jesus faz com que ia um pouco mais distante. Aí eles diziam, fica conosco. Aí Jesus entra e Jesus vai participar, vai partilhar da ceia. E Jesus de repente ele pega o pão, parte o pão. Os olhos daqueles discípulos que até então estavam fechados, obscurecidos pela incredulidade, o texto diz que os olhos deles se abrem e de repente Jesus some na frente daqueles discípulos. O que indaga o meu coração é o que fez os olhos desses discípulos se abrirem. Será que foi a maneira como Jesus partiu o pão? Será que foi o momento do partir o pão? Eu não acredito. Eu acredito que o momento em que os olhos desses discípulos foram abertos tem a ver com uma experiência. Porque todas as vezes que nós temos uma experiência com Deus, nós somos marcados por Ele. Quando Jesus pega o pão, o movimento que Jesus faz para partir o pão é exatamente esse. O movimento que Jesus faz para partir o pão é exatamente esse movimento. E o que os discípulos veem? Os discípulos veem as marcas na mão do Mestre. Os discípulos veem as marcas na mão de Jesus. E foi exatamente essas marcas, fruto de uma experiência, que fizeram os olhos daqueles discípulos se abrirem. O texto diz que quando eles olham as marcas das mãos de Jesus, os olhos se abrem. Jesus some. A experiência nos marca e as nossas marcas servem de testemunhos para aquelas pessoas que caminham conosco. Procura no seu corpo. Você tem marca das travessuras de quando você era criança. Você tem marca das travessuras de tantas bagunças que você fez, e quando você olha para essas marcas, você se lembra daquilo que aconteceu. É exatamente isso. Deus quer nos marcar. As nossas experiências com Deus precisam nos marcar. As nossas experiências com Deus precisam nos marcar de maneira tão profunda, ao ponto de servirem como canal de Deus para abrir os olhos de tantas pessoas. Eu vou te dizer, as pessoas estão procurando as nossas marcas. Assim como discípulos de Cristo, elas estão perguntando aonde estão as marcas, e que possamos dizer como Jesus disse, olha, toque aqui, aqui estão as minhas marcas, eu fui marcado por Ele, eu fui tão
poderosamente marcado por Ele. Eu experimentei, aconteceu comigo. Nós não estamos falando de uma experiência do outro, nós não estamos falando de uma experiência passada, não, nós estamos falando de uma experiência real, de um Deus que é poderoso para te dar essa experiência agora. Aonde você estiver, Ele pode te tocar, Ele pode te marcar. Eu quero te dizer, existem áreas de Deus que ainda não foram sondadas, que Ele quer revelar para você, Ele quer demonstrar para você, que possamos ter essa ousadia que João teve. Olha, eu conheço, não de ouvir falar, mas eu conheço de tocá-lo. A minha cabeça inclina no peito do mestre, eu escuto o batimento cardíaco dele, e assim como Jó disse antes, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Que possamos ter essa experiência tão poderosa, e essa é a minha oração, que o Senhor nos marque, que as nossas devocionais nunca mais sejam as mesmas, que a nossa leitura da palavra nunca mais seja a mesma, que as nossas orações nunca mais sejam as mesmas, mas que tenhamos experiências constantemente com o Espírito de Deus, com a pessoa dele, porque o desejo de Deus é se revelar, é se mostrar, é se dar, e que haja uma fome, uma sede no nosso coração para recebermos muito mais dele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração e que ele faça crescer fome e sede pela presença dele, no nome de Jesus. Um grande abraço.